santidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa parte aqui, né, que Paulo estava falando, né, sobre que ele aprendeu a viver no pouco, no muito. E eu vejo aqui quanto a nossa ajuda pode fazer diferença na vida de alguém. Eu vejo aqui como aquela senhora que a gente manda, né, ajuda para ela, que ela, como Paulo aqui, se sentia quando alguém mandava algo para ela. Quanto agradável é ao Senhor a gente fazer isso, né? Muitas vezes a gente dá o dízimo, mas a gente não sabe o que está por trás do dízimo ou das ofertas. Mas quantas pessoas, neste momento que a gente vai colocar o nosso dízimo e oferta ali, quantas estão necessitando e quantas delas estão agradecendo a Deus por nós, e assim nós sendo abençoados, como Paulo disse, né? Sendo abençoado em Deus. Então vamos fazer o possível para que a cada dia nós possamos, com fé, às vezes a gente olha, mas não vamos ter os olhos do visível, vamos usar o olho invisível da fé, aquilo que a gente não vê. Vamos com fé dizimar e ofertar, né, para El Salvador, porque eles estão precisando muito. Então eu louvo a Deus por cada oferta que a gente põe aqui. Pai amado, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo nosso pão, o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Senhor, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque nada nos tem faltado, Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela tua fidelidade para conosco. Ainda que nós não somos fiéis, tu és fiel, Senhor. Pai, muito obrigada por cada vida que vai ser alcançada, Pai, através desse dízimo e oferta, Senhor. Por cada pessoa que será ajudada, Senhor. Pai, nós sabemos que neste momento, Pai, quantos estão de joelhos, Senhor Deus, te pedindo, implorando por uma ajuda. E nós sabemos que o Senhor nos usará, Pai. Usa-nos, Senhor Deus, para a glória do teu nome. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Quem me guia
caminhando. Enquanto as crianças chegam, deixe-me dizer para os irmãos, se você tem acompanhado, eu tenho anunciado com mais de um mês de antecedência o nosso jantar no próximo sábado. Eu mesmo vou preparar, com a ajuda da minha esposa, vou preparar um jantar para os irmãos no próximo sábado. Agora, eu peço aos irmãos que, por favor, participem. Esse jantar tem um objetivo. Eu quero conversar com os irmãos sobre alguma coisa um assunto muito importante, de interesse de toda a igreja, e eu quero muito que os irmãos façam empenho para vir. Por favor, não deixe de participar. Tem quase 2 meses que eu estou colocando no boletim e anunciando. Então, eu espero que você, que é da igreja, que você prestigie, que você valorize. Não é para trazer visitantes nesse jantar, é só os da igreja mesmo, não é? E outra coisa, irmãos, eu não sei o que está acontecendo, porque a gente tem uma programação sábado, quando é no domingo, quem vem no sábado, no domingo, às vezes, uma parte dos que vêm no sábado não vem no domingo, eu não estou entendendo isso. Então, vamos procurar prestar atenção nisso aí, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Aqueles que conhecem meu ministério, sabe, que eu não sou um pastor que sobrecarrega a igreja com programações excessivas, para que você tenha tempo para dedicar para a sua família, valorizar a sua família, dedicar. Então, eu acho que, no mínimo, é uma forma de apoiar e de valorizar a igreja que você serve, que você congrega, não é? E também caminhar junto com o pastor. Eu espero isso de você. E aquilo que você tem esperado de mim, eu espero que você tenha recebido, esteja recebendo aquilo que você espera de um pastor. Que eu tenho procurado fazer isso, e ser esse pastor, não é? Então, aí está do recado aí para o próximo sábado, nosso jantar, né? E depois um bate-papo. Não vai ser uma conversa demorada, mas vai ser importante, tá bom? Vamos ficar de pé, então? Senhor amado, peço que Tu abençoes essas nossas crianças, para que o ensino que elas irão receber contribuam para o crescimento espiritual delas. E também pedimos que Tu fales ao nosso coração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Enquanto você abre a sua Bíblia, ainda de pé, queridos. Você deve ter lido no boletim, alguns irmãos seriam apresentados hoje, não é? Nós estamos, quero pedir aos irmãos, se não houver problema, para a gente ser apresentá-los no próximo domingo, porque alguns que estariam aqui, vocês vão estar viajando quando? Final do mês, não é isso? Ok. Então, alguns irmãos que estariam sendo apresentados hoje, por alguma razão de agenda, não podem estar, como o pastor Otávio e a Valéria, que foram pregar lá em Orlando, mas vão estar sendo recebidos aqui no próximo domingo também, junto com os demais. Então, pedir aos irmãos que próximo domingo tivesse aí convidando mais pessoas para estarem aqui. É um momento tão especial na vida da nossa igreja, né? Quando você tem mais pessoas chegando e chegando com o objetivo de contribuir, de ajudar, de se empenhar, né, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Então, eu gostaria que todos os irmãos valorizassem esse momento, fizessem todo o empenho para estarem aqui, convidando mais pessoas, trazendo mais pessoas para estarem conosco no próximo domingo. Mateus capítulo 26. Vamos ler dos versos 17 a 19. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Verso 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o,
o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Os irmãos podem sentar. Que Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém, queridos? Irmãos, uma das formas de enfraquecer ou fortalecer um evento ocorrido no passado é o valor que se dá a ele no presente. Uma das formas que, na minha forma de entender, o diabo, o mundo e a carne, que são os três inimigos que conspiram contra nós e contra Deus, uma das formas que o diabo encontrou de enfraquecer a importância de eventos como o Natal, a Reforma Protestante, a Páscoa, foi agregando a estas celebrações eventos ou elementos que nos fazem desviar os olhos do real motivo pelo qual aquele evento está sendo celebrado. Por exemplo, houve uma época em que o Natal, quando era celebrado, a ênfase estava no nascimento de Jesus. Mas hoje, até mesmo em países que não se dizem cristãos, o Natal é celebrado, mas a ênfase está nos presentes. Para minha tristeza, alguns poucos anos atrás, eu perguntei aqui na igreja o que nós celebramos no dia 31 de outubro e esperei uma resposta daquela de um crente reformado, de alguém que conhece a história do cristianismo ao longo dos séculos, e um dos irmãos respondeu: celebra-se o Halloween, pastor. Oh, irmãos, aquilo foi como uma faca no meu coração. Dia 31 de outubro celebra-se a Reforma Protestante, um dos eventos mais importantes da história, que marcou exatamente a retomada da caminhada da igreja cristã, voltando para a Bíblia. Hoje, até mesmo nas igrejas evangélicas, quando está se aproximando a ocasião da Páscoa, os professores falam com o pastor: pastor, nós temos que comprar uns ovinhos da Páscoa, uns ovos, uns chocolates, para nós celebrarmos a Páscoa com as nossas crianças. E eu pergunto: o que tem a ver chocolate, o que tem a ver ovo com a Páscoa, meu querido professor? É a forma que o diabo encontrou, irmãos, para poder tirar o nosso olhar da real razão pela qual aquilo deveria estar sendo celebrado. Portanto, uma das formas de enfraquecer a importância de um evento é não dar a ele a importância que ele tem, reduzindo-o a algo de valor secundário. O texto que nós lemos nos fala da celebração da Páscoa por Jesus e seus discípulos, bem como da instituição da Santa Ceia, ou da Santa Ceia, como nós dizemos, que seria o memorial usado pelos seguidores de Jesus a partir daquele dia. Os cristãos em todo o mundo
não mais celebrariam a Páscoa nos moldes judaicos, mas celebrariam a morte e a ressurreição de Jesus através da ceia do Senhor. Portanto, a partir daquele dia, a Páscoa seria celebrada para lembrar ao povo a sua libertação de um jugo político, mas a ceia seria usada para lembrar ao povo e a todos nós a nossa libertação de um jugo espiritual. Eu quero falar com os irmãos, baseado nesses dois textos que eu li, que nos fala da participação ou da celebração da Páscoa. Para aqueles que não sabem ou que já esqueceram, a Páscoa foi instituída por Deus antes do povo sair do Egito, ou por ocasião da saída do povo de Israel do Egito, para que aquele dia ficasse marcado como o dia que Deus interviu na história e libertou o seu povo de 430 anos de escravidão do povo de Israel ao Egito. Mas a Bíblia fala que todo o Velho Testamento é sombra daquilo que haveria de vir, sombra do real. Ou seja, a própria Páscoa é assim a sombra da ceia que viria alguns séculos depois. Por isso eu quero falar com os irmãos baseado nesse tema, semelhanças entre a Páscoa e a Santa Ceia. Muitas são as semelhanças, mas eu quero destacar apenas 3. Primeiro, ambas apontam para a intervenção de Deus na história da redenção do homem. Ambos apontam para a intervenção de Deus na história da redenção do homem. Tanto a Páscoa quanto a ceia devem ser celebrados como uma intervenção sobrenatural de Deus na história da redenção do homem. A Páscoa, conforme eu já vos disse, é a sombra e a ceia é a realidade de uma redenção mais ampla da humanidade. A Páscoa nos fala da libertação de um povo do jugo humano e a ceia nos fala da libertação de um povo de um jugo espiritual. A Páscoa nos fala da libertação de um povo da opressão de Faraó e a ceia nos fala da libertação de um povo do domínio de Satanás. A verdade é que tanto a Páscoa quanto a ceia nos aponta para a intervenção de Deus na história da redenção do homem. Em primeira instância, não foi Moisés quem libertou o povo de Israel do Egito, foi o próprio Deus. Isso se deu por ocasião da morte dos primogênitos. Eu quero ler para os irmãos Êxodo capítulo 12, versos 29. Quero ver se a partir de semana que vem eu me recordo de colocar esses textos no telão, conforme sugeriu a dona Gina. Realmente vai ser uma boa ideia. Êxodo 12, 29 a 31, que diz assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativeiro que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide servir ao Senhor, como tendes dito. Portanto, não fosse a intervenção de Deus, Faraó não permitiria que o povo de Israel saísse. Para que isso acontecesse, Deus teve que pesar sua mão sobre ele. Ainda em Êxodo capítulo 11, versos 1 e 4, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Verso 4, Moisés disse: Assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá,
desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Não havia da parte do povo nenhuma chance dele se livrar por conta própria da escravidão que sofria do Egito. É por essa razão que aquele dia seria lembrado como um dia especial na vida do povo judeu. No capítulo 12, verso 2, diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Este mês será o principal de todos eles. Por quê? Porque naquele mês, naquele dia, Deus interveio na história do povo judeu. É por isso que o povo judeu celebra o ano 5.000 e tanto, porque naquele dia começou a história dele, a história da libertação dele, assim como 4 de julho foi a libertação da independência dos Estados Unidos, e no dia 7 de setembro do Brasil, foi nesse dia a independência do povo de Israel. E a forma de celebrar era celebrando com a Páscoa. Se por um lado a Páscoa aponta para a redenção do povo de Israel do Egito, por outro, a Santa Ceia aponta para a libertação dos salvos das garras de Satanás. Desde a queda dos nossos primeiros pais, que o homem se tornou escravo do pecado, e assim como interviu na libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, Deus também interviu na redenção do homem da escravidão do pecado. É por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao falar sobre este assunto, o apóstolo Paulo nos diz que em Cristo, Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Só quem já foi liberto é que sabe de quem e de onde foi liberto. É por isso que nós nos alegramos, irmãos, quando celebramos a ceia. É por isso que nós devemos prestigiar e nos valorizar este momento, porque é o momento em que nós relembramos a intervenção de Deus na história, dando o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Não foi uma coisa qualquer. Eu não consigo entender crentes, irmãos, que por qualquer motivo, especialmente por ocasião da celebração da ceia, omitem e deixam de participar do culto. O momento mais significativo na vida da igreja é o momento quando nós nos assentamos em torno da mesa do Senhor para celebrarmos a sua vitória sobre Satanás. A ceia nos aponta para a intervenção sobrenatural de Deus na história da redenção do homem. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz que é pela graça que somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O homem não pode salvar-se a si mesmo, isto é uma prerrogativa de Deus, e isto Ele fez ao nos enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar. Aleluia! Por isso, irmãos, tanto a Páscoa quanto a ceia, a semelhança delas é que ambas apontam para a intervenção de Deus na história da redenção do homem. Em segundo lugar, segunda semelhança entre a Páscoa e a ceia, ambas foram instituídas como um memorial. Ambas foram instituídas como um memorial. Logo depois de instituir a Páscoa, de falar nos seus mínimos detalhes qual deveria ser o procedimento, tanto para aquele presente momento como para o momento futuro, Deus disse as seguintes palavras a Moisés, em Êxodo capítulo 12, verso 14: esse dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa ordenança não é dada para os gentios, essa ordenança é dada para os judeus. O celebrareis por estatuto perpétuo. Muitos séculos depois desse episódio, logo depois de participar da Páscoa, Jesus instituiu a ceia
tomando o pão como símbolo do seu corpo, que haveria de ser partido, e o vinho como símbolo do seu sangue, que haveria de ser derramado para nos purificar dos nossos pecados. Irmãos, ao orientar os crentes do passado, para que não ficasse nenhuma dúvida a respeito do que a Santa Ceia deveria representar para eles e para nós, Paulo assim nos orientou em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versos 23 a 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, deu aos seus discípulos e disse: tomai e bebei, fazei isto em memória de mim. Memória é algo subjetivo, é lembrança, é recordação de algo que aconteceu no passado. Memorial é algo que foi materializado com o objetivo de fazer com que o que aconteceu no passado seja lembrado no presente. Se os irmãos forem em Nova York, os irmãos vão ver lá um memorial, lá naquele local onde estavam erigidas as duas torres, vocês vão encontrar um memorial, ou seja, um monumento que foi feito para lembrar os mortos no dia 11 de setembro de 2001. Ou seja, memorial é algo físico para trazer a lembrança de algo que aconteceu no passado. Poderia aqui falar, como já falei em outra ocasião, sobre um memorial construído na Alemanha, o monumento que nos lembra os mortos no Holocausto, monumento do Holocausto, que nos lembra os mortos pelos nazistas. Mas eu quero falar do monumento mais visitado na Índia, que é o Taj Mahal. O Taj Mahal, um dos monumentos mais lindos, o mais visitado na Índia. Na verdade, ele é um mausoléu situado na cidade de Agra, uma cidade da Índia, o mais conhecido e visitado monumento do país. Esse monumento foi feito entre os anos de 1632 e 1653. Construído por cerca de 20 mil homens. Homens trazidos de várias cidades do Oriente para erigir esse suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Ayumuan Bani Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz o seu 14º filho. E o Taj Mahal foi construído sobre seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Eu poderia aqui passar algum tempo mais falando, mas é bonito ouvir isso. Um marido que constrói um dos monumentos mais lindos que alguém já construiu, semelhante ao que é considerado a 7ª maravilha do mundo, os jardins suspensos da Babilônia, também construído com um propósito semelhante, por um marido que constrói algo dessa natureza para lembrar a amada que partiu. Portanto, eu poderia passar muito tempo falando desse e de centenas de outros monumentos memoráveis que nos fazem lembrar no presente algo ocorrido no passado. Mas entre todos os memoriais existentes no mundo, um se destaca pela sua suprema importância, que é a ceia do Senhor, representada no Velho Testamento pela Páscoa, que nos fala do amor que Deus demonstrou por nós, no sofrimento e na morte do seu Filho em nosso lugar.
Se o Taj Mahal foi construído para ser um memorial, uma representação do amor de um homem por uma mulher, o pão e o vinho foram os elementos que Jesus tomou para simbolizar o seu amor por nós. É por essa razão que depois de celebrar a Páscoa com os seus discípulos, Jesus instituiu a ceia, ordenando aos seus discípulos que fizessem isto em memória dele. Portanto, meu querido, todas as vezes que você participar nessa ou numa igreja evangélica, alguém celebrando a Páscoa ou celebrando a ceia do Senhor e partir o pão, não olhe isso como um evento, uma coisa comum, como uma coisa simples. Olhe para este gesto como um dos mais gloriosos que você já pôde ver, pôde contemplar, porque aqui simboliza o corpo do Senhor Jesus que foi rasgado, que foi partido por nós. E todas as vezes que você vir um pastor ou alguém ministrando a ceia e levantar o cálice e falar desse cálice, não veja isso como uma coisa simples, veja como o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, no seu lugar, para te purificar dos seus pecados. Monumento, o maior memorial que alguém já pode ver na sua vida está aqui, num simples pão e num simples cálice de vinho, mas que tem uma simbologia gloriosa que jamais outro monumento se pode comparar. Supera a tudo e a todos. Sabe por quê? Porque fala do amor sem igual de Deus por mim e por você. Portanto, meu irmão, todas as vezes que você estiver diante da ceia do Senhor e vir o pão e o vinho, lembre-se de que ali está representado o amor de alguém que te amou como ninguém jamais te amou ou vai te amar. O amor de Jesus, a ponto de dar a sua própria vida para te salvar. Por isso, meu querido, em todo o tempo, mas especialmente no dia que você souber que será celebrada a ceia, não seja encontrado entre aqueles que dão pouco valor a este momento. Veja encontrando entre aqueles que entendem quão glorioso é este momento, de você poder olhar para o pão e para o vinho e pensar, olhar para trás e ver, tudo isso foi feito por amor a mim, quando não merecia ser amado. Semelhanças entre a Páscoa e a ceia. Terceiro lugar, ambas apontam para privilégios e responsabilidades dos que dela participam. Terceira semelhança, ambas apontam para privilégios e responsabilidades dos que dela participam. O povo judeu é o único povo que teve e tem o privilégio de participar da Páscoa nos moldes em que ela foi estabelecida por Deus. A Páscoa deveria ser celebrada anualmente com ervas amargas, pão sem fermento e um cordeiro sem defeito que simboliza a vida de Cristo. Se um estrangeiro quisesse participar, deveria se unir ao povo e a Deus, deixando-se circundar como os demais o eram. Um estrangeiro não poderia simplesmente participar da Páscoa sem antes renunciar os seus deuses, os deuses aos quais eles serviam, e reconhecer o Deus de Israel como seu Deus. Aí sim ele seria circuncidado, que era o símbolo usado para dizer que você fazia parte dessa família e desse povo. Assim como é o batismo hoje. O batismo salva? Não, não salva. Mas o batismo diz muita coisa a respeito da minha fé, a respeito do que eu creio. Em Êxodo capítulo 12,
versos 43 a 51, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o ter circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Aí você vê que nenhum osso de Jesus foi quebrado. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então se chegará e observará, e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Entre outras coisas, esse texto nos fala dos privilégios e responsabilidades dos participantes da Páscoa. Não era todo mundo, não era um alimento qualquer, nem era de qualquer maneira que as pessoas podiam participar da Páscoa. Haviam condições, requisitos e normas estabelecidos pelo próprio Deus, a fim de que o ritual da Páscoa não perdesse o propósito e a finalidade para a qual havia sido estabelecida. Em primeiro lugar, só deveria participar da Páscoa aqueles que faziam parte do povo de Deus, ou os estrangeiros que haviam se convertido ao Deus de Israel. A circuncisão era a forma visível desse povo declarar que havia aderido ao povo pela fé no Deus de Israel. Em segundo lugar, os elementos usados na Páscoa não eram aqueles que o povo queria, e sim aquele que Deus havia estabelecido previamente: um cordeiro sem defeito, pão sem fermento, ervas amargas. Um cordeiro que representava a vida de Jesus Cristo, que viria. Pão sem fermento, que nos lembra de uma vida sem pecado. E ervas amargas, que nos fazem lembrar dos tempos amargos que o povo viveu, e de mostrar que a vida cristã não é um mar de rosas como muitos pensam. Há muitas lutas. Em terceiro lugar, deveriam se purificar para participarem dignamente daquele ato que simbolizava a libertação do povo de Israel do Egito. Portanto, irmãos, participar de forma indevida ou não participar da Páscoa, estando em condições de fazê-lo, trazia sérias implicações para a vida daquele que fosse omisso ou daquele que participasse de forma indigna. Preste atenção, não sei se você entendeu o que eu disse. Participar de forma indevida, ou simplesmente se omitir de participar da Páscoa, trazia sérias implicações para esta pessoa. Olha o que diz a palavra de Deus em Números, capítulo 9, versos 1 em diante. Vou ler. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo, a celebrareis segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Não era de qualquer forma, era segundo o que havia sido estabelecido por Deus. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Agora, eu quero chamar a atenção dos irmãos para
os próximos versículos. Olha o que é se ter consciência do valor deste ritual, desse memorial. O que tem faltado a muitos de nós hoje, a muitos crentes, foi encontrado nestes homens. Os irmãos vão ver que, por motivo justo, eles não puderam participar da Páscoa, mas eles procuram Moisés e dizem: nós queremos participar da Páscoa, nós não queremos ser omissos. Olha só, verso 6. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Que coisa maravilhosa, irmãos, ainda encontrar crentes, ainda encontrar gente que dá o devido valor àquilo que tem valor. Respondeu-lhe Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos responderá, ou vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem, preste atenção nisso, porém, se um homem achar-se limpo, e não estiver de caminho, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Deus considerava pecado grave, se é que nós podemos chamar assim, estando em condições de participar e não participar da Páscoa, da ceia ou da Páscoa naquela ocasião. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A pergunta que pode estar passando agora na mente de alguns irmãos, ou de alguém que está aqui, ou que nos acompanha pela internet, pode ser: por que tanto quem participava da Páscoa de forma indevida, quanto quem deixava de participar, estando em condições de fazê-lo, sofria tão sérias consequências? A resposta é a seguinte: primeiro, quem podia participar da Páscoa e não fazia, demonstrava que não estava dando a ela o devido valor que ela representava. Veja bem, irmãos, quem podia participar e não participava era severamente punido, porque era considerado alguém que não estava dando o devido valor ao que ela representava. A intervenção de Deus na história para libertar um povo, e agora esse povo é liberto e não dá o mínimo valor para essa libertação. Segunda razão: quem participava de forma indevida era também devidamente punido, porque reduzia o valor que ela tinha. Ou seja, eu participo de qualquer jeito. Ora, irmãos, alguém te convida para um banquete, alguém valoriza você de tal maneira, que entre tantos e tantos e tantos que poderia participar desse banquete, ele resolveu convidar a você. E você simplesmente chega a hora que você quer, ou simplesmente resolve não ir, porque resolveu capinar o seu quintal, resolveu ficar vendo o seu fantástico, resolveu encher a sua mente de poluição vendo o seu Faustão, seja lá quem for. Como é que você acha que eu vou olhar para você? Poxa vida, mas eu preparei tudo isso? Essa pessoa simplesmente
despreza por nada? Com a Santa Ceia não é diferente. Ela representa a vida de Jesus em nós. Foi por esta razão que ele usou o pão e o vinho como memoriais do seu corpo e do seu sangue. A Santa Ceia é privilégio daqueles que já tiveram a experiência do novo nascimento, daqueles que já receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Como diz João capítulo 6, versos 53 a 56, que diz assim: Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Deixar de participar da Santa Ceia, estando em condições de fazê-lo, é não dar a ela o devido valor que ela possui. De igual modo, participar de forma indevida é reduzir o valor espiritual que ela possui. Parece que alguns crentes da igreja de Corinto estavam tendo este problema. Paulo diz que encontrou crentes que estavam passando ou enfrentando este problema. Olha o que ele diz no capítulo 11 da sua primeira carta, verso 26 a 30. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Veja bem, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Agora, para que isso não aconteça, olha a exortação e o conselho. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha a interpretação que alguns crentes dão. Me examinei e não me achei em condições de participar da ceia, e o que faço? Omito. Qual a razão pela qual você não vai participar da ceia? Porque você está magoado com alguém? Porque você ofendeu e feriu alguém? Então a solução não é você examinar e descobrir que você está em litígio com alguém. Essa é a primeira parte. Você se autoexaminou. Mas a segunda parte é: acerte isso. Se a pessoa não está aqui no momento, propõe-se diante de Deus liberar perdão ou pedir perdão, mas participe e vai acertar. Aquele que não faz assim é porque não está privilegiando e valorizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Porque Jesus morreu no seu lugar e te perdoou quando você não merecia ser perdoado. É por isso que na oração do Pai Nosso ele diz: perdoe as nossas ofensas assim como nós perdoamos a nós mesmos. Ou seja, se nós fomos alcançados pelo perdão de Deus, a graça de Deus nos habilita a perdoarmos a quem quer que seja. De nós mesmos nós não temos condições, mas a graça de Deus em nós nos habilita. Omitir é um erro grave. Como grave é participar de forma indevida. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão do porquê há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem.
Esse dorme aqui, irmãos, há muitos que estão morrendo de maneira misteriosa. Há alguns que estão enfraquecidos e doentes, e alguns estão morrendo mesmo, porque estão tripudiando sobre a ceia do Senhor, estão menosprezando, estão zombando, estão cuspindo no sacrifício de Cristo representado na ceia do Senhor. Não é pelo fato de nós participarmos todos os meses da ceia, irmãos, que nós devemos olhá-la e vê-la como uma coisa comum. Não, você está diante de algo maravilhoso, glorioso. Não pode ser feito de qualquer forma, irmãos. Não. Quando participamos da ceia, devemos ter bem claro diante de nós, não apenas o privilégio que é ter a vida de Cristo em nós, mas também a responsabilidade que isto demanda. Primeiro, a responsabilidade de anunciar a morte do Senhor Jesus. Segundo, a responsabilidade de testemunharmos. Falar de Jesus para muita gente não é difícil, mas essa é apenas a primeira parte. A segunda parte, que mais impressiona e que toca as pessoas, é quando nós vivemos este Evangelho. Nós testemunhamos de Cristo através da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso gesto, dos nossos atos. Terceiro, a responsabilidade de anunciarmos a volta do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Quando nós participamos da ceia, olha o que a palavra de Deus diz, que eu não sei se você prestou atenção. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A responsabilidade que temos de pregar o Evangelho, de falar o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, mas a responsabilidade de falar também que Ele vai voltar, irmãos. Aqui não é nossa morada, aqui nós somos peregrinos, aqui nós somos, irmãos, passageiros. A nossa morada definitiva está nos céus. Um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, com certeza, irmãos. A igreja de Cristo não é a igreja Vida Abundante, Assembleia Batista, Presbiteriana, seja lá o que for. A igreja de Cristo são todos aqueles, não importa onde estiverem, que foram alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Esses são a igreja do Senhor Jesus. Há muitos crentes em nossas igrejas que não fazem parte da igreja de Cristo, e há muitos que não estão nas nossas igrejas e que fazem parte da igreja de Cristo. Bom, nós não somos judeus. Nós somos raça eleita em Cristo Jesus. Por isso, nós celebramos a ceia do Senhor. E quando celebramos a Páscoa é para lembrar daquilo que Paulo disse na sua carta aos Coríntios, capítulo 5. Que Ele, Jesus, é o nosso Cordeiro Pascal. E eu quero concluir a mensagem dessa noite fazendo-lhes duas perguntas. Como é que você tem participado da ceia? A segunda pergunta é: o que ela representa para você? O que ela representa para você? Ela tem algum valor para você? Curva a sua fronte agora, querido. Queria que nós nos apresentássemos diante de Deus. Quem sabe, pedindo perdão pelas vezes que não temos dado a ela o seu real e devido valor. Quem sabe,
adorando ao Senhor, por esse privilégio de podermos participar do momento mais marcante da história da igreja, que é este momento quando nós nos lembramos da morte, do sacrifício, da morte e ressurreição de Jesus. Senhor, perdoa-nos, ó Deus, quando muitas vezes temos omitido ou participado de forma indigna da ceia do Senhor. Perdoa-nos quando muitas vezes não damos à ceia do Senhor o seu devido valor. Mas ajuda-nos, ó Senhor. Oh Deus, ajuda-nos. Para que possamos olhar para este pão, para este vinho, e trazer à nossa memória aquilo que a Tua palavra nos diz, que Jesus enfrentou, para que nós hoje pudéssemos celebrar. Meu Deus, quem de nós teria condições de dar o seu próprio filho para morrer no lugar de homens maus? Quem de nós teria condições, seria capaz de poder tomar o lugar de uma pessoa que não merecesse nada? Mas foi assim que o Senhor fez. Meu Deus, dá-nos um coração totalmente voltado para o Senhor, alegre na Tua presença, que entende a responsabilidade que nós temos de anunciarmos a morte do Senhor, mas também de falarmos da volta gloriosa em que um dia Ele virá para nos buscar. Mas se morrermos antes, ó Deus, do privilégio que temos de estarmos para sempre com o Senhor. Deus, há muitos de nós que temos parentes, às vezes, ó Deus, pais, filhos ou irmãos ou cônjuges, que ainda, Deus, não experimentaram a graça salvadora em Jesus, e que se morrerem hoje estarão definitiva e eternamente condenados ao inferno. Meu Deus, salva essas vidas, Pai, e que o Senhor nos levante, ó Deus, como proclamadores do Teu Evangelho, para que essas pessoas que estão ao nosso lado venham a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas e tenham a alegria de participarem da ceia do Senhor. Assim, Deus, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Conforme eu disse, querido, olhe para este pão e olhe para este vinho, não como uma coisa qualquer, mas como algo muito especial. Aqui não está o corpo de Cristo, aqui está o pão, mas simboliza o corpo de Cristo, que foi partido por nós. Aqui não está o sangue de Jesus, aqui está o vinho, o fruto da uva, o suco da uva, que foi espremida para poder chegar a este ponto, que simboliza o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário em nosso lugar. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu aos seus discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Também tomo o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Senhor, santifique e abençoe esses elementos, para que eles produzam em nós firmeza espiritual, alegria no teu espírito, e uma disposição maior de viver e proclamar o teu evangelho. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Começando por este banco. Vamos sair daqui, pode pegar o pão, retém até que todos possamos comer juntos, quando a gente canta essa música. Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Depois de haver ceado, o Senhor Jesus também tomou o cálice e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei. Fazei isto em memória de mim. Agora, começando por esta ala aqui, podem se levantar e tomar os seus cálices.
Bíblia diz que pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho aos céus foi aberto. E é pelo sangue que nós chegamos ao Senhor. Amém? Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o cálice, sendo este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. A nova aliança porque a velha não foi capaz, não porque Deus tenha falhado, mas porque todos os homens que fizeram aliança com o Senhor falharam. Jesus foi o único que cumpriu cabalmente esta aliança. Por isso fiz a nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos, disse Jesus. Aquela noite poderia ser uma noite amarga por Jesus, por ter sido traído, mas Ele não deixou esse sentimento encontrar lugar no seu coração. E a Bíblia diz que Ele ainda cantou um hino com seus discípulos. Nós vamos cantar também. Não sabemos qual hino que foi, mas aqui a gente canta um que a gente sabe qual é, não é? Então vamos cantar esse cântico com bastante alegria. A Viviane não está aqui, né, Beto? Porque ela disse que lembra desse cântico. Então vamos cantar esse cântico com alegria. Esse cântico que nós temos cantado todos os meses, sempre após a ceia. Mas vamos cantar com bastante alegria no coração, lembrando dessa intervenção de Deus na história que nos salvou. Amém? Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Que bênção, irmãos! Já tem algum tempo que eu não viajo com a família toda para o Brasil, mas houve uma época que a gente viajava, todo mundo junto. E quando a gente estava passando de volta aqui pela imigração, aí íamos todos nós, os 5, né? E aí eu olhava os passaportes dos 5,
dia pode passar, pode entrar. No dia que Jesus voltar, eu fico pensando, que gozo será. E a família toda junta, né? Agora eu fico pensando, querido, que pode ser também muito triste para alguns, né? De não poder ir com a esposa, de não poder ir com os filhos. Eu não sei, mas eu espero que a sua família suba junto com o Senhor. Se você não morrer antes, né? Desejo ao seu irmão, depois da bênção, uma semana realmente abençoada. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Deus te dê uma semana abençoada, meu irmão. Amazing. Kick butt.